Bom dia, boa tarde, bom dia. Nós não almoçamos, né? Queria agradecer o convite, a oportunidade e o prazer de compartilhar essa mesa aqui com os amigos e amigas. Eu vou dividir a fala aqui em dois momentos. Uma para trás, olhando uma experiência que foi feita e que acho que é importante ser resgatada como tema dessa mesa, e outra tentando fazer um olhar prospectivo sobre mudanças no mundo do trabalho e proteção social. A primeira é resgatar um espaço importante, além do primeiro fórum, que foi o Fórum Nacional do Trabalho. O presidente Lula instituiu em 2007 o Fórum Nacional da Previdência Social, depois retomado na gestão do Rossetto, descontinuado, mas o primeiro fórum foi um fórum que nós trabalhamos, e está aqui o Arthur, era então presidente da CUT, foi um dos que capitaneou esse fórum na época. Nós trabalhamos mais ou menos 9 meses em uma negociação tripartite, envolvendo trabalhadores, sindicatos e aposentados, empregadores e governo, e construímos uma agenda onde que talvez 80% dos temas foram pactuados, ou seja, nós tínhamos convergência de acordo em 80% dos temas. Não tivemos acordo em mais ou menos 20%, e nesses 20% nós tínhamos diretrizes que poderiam caminhar para uma convergência. Segundo, eu não vou levantar toda essa agenda, mas fundamentalmente havia convergência de que nós deveríamos ter mudanças paramétricas, muitas delas inclusive implementadas, 85, 95 estava lá indicada, por exemplo, porque era uma forma inteligente de enfrentar um processo progressivo que desse resposta a uma situação de desigualdade. Portanto, era um princípio equânime para enfrentar uma situação de desigualdade e comportar, numa regra previdenciária, incorporar a dimensão da desigualdade em uma regra equânime, porque era diferenciada em função da desigualdade no mercado de trabalho. E assim outras. Portanto, havia convergência de que nós deveríamos ter uma mudança paramétrica pactuada. Segundo, era fundamental que nós tivéssemos mudanças na gestão para melhorar a capacidade de monitoramento do pagamento corrente da Previdência, e social, por exemplo, é um instrumento importante para isso, e uma mudança radical no comportamento do Estado na cobrança de débito. Era impossível, não havia possibilidade de pactuar a mudança paramétrica sem essas duas mudanças básicas. Terceiro, era necessário pensarmos no financiamento, seja na revisão de regras de isenções, onerações, um monte de coisa que tinha, precisava rever, e era necessário pensarmos em mudanças no sistema tributário que dessem conta de gerar a capacidade de financiamento para o sistema daí para frente. Bom, isso tudo foi construído e foi identificado que nós tínhamos convergência para pactuar várias dessas dimensões. O que também foi ali observado é que tão ou mais importante do que as regras paramétricas de futuro era a identificação da transição. Ou seja, qualquer acordo na sociedade para a construção de uma futura previdência pactuada a partir de regras era o processo de transição daqueles que já estavam no mercado de trabalho e que precisariam ter clareza de que essa transição devia ser com uma velocidade adequada e provavelmente diferenciada em função da desigualdade. Acho que um pouco o que o Manelson até comentou em relação, por exemplo, aos trabalhadores rurais. Um elemento importante de discussão política foi que nós não abríamos mão, na época, de entender que os trabalhadores rurais fazem parte do sistema de previdência, não são assistência, certo? E havia, portanto, toda uma discussão, foi feito um debate longo, situação das mulheres. Bom, todos os debates foram feitos, foram mais de 60 temas tratados e pactuados numa agenda extensa, né? Eu lembro que eu e o Faiane trabalhamos bastante na construção de subsídios para esse debate, né, Faiane? Bom, então, para dizer o seguinte, primeiro, a agenda é uma agenda que comporta um processo complexo de negociação,
é possível construir esse processo de negociação, e o que nós identificamos naquela época também é que um tratamento desse tema exigiria uma continuidade na construção técnica para dar suporte a um debate político que é de longo prazo e permanente. Portanto, deveríamos ter algum tipo de fórum permanente que juntasse executivo e legislativo, principalmente, na construção de uma estratégia de gestão do sistema previdenciário. Duas dimensões eram importantes. Primeiro, era importante pactuar o sistema de projeção atuarial. Era impossível continuar trabalhando do jeito que nós trabalhávamos. Eu lembro que uma projeção que foi apresentada para nós, que indicava o déficit, mostrava que em 30 anos, 2/3 a taxa de crescimento da produtividade no Brasil era negativa. Bom, isso dava um resultado. Nós fizemos na época a pergunta para o técnico que apresentou para nós, perguntamos: vocês já apresentaram essa projeção ao presidente? Ele ficou vermelho e a conversa parou, porque é isso, essa é uma pactuação. O presidente terá coragem de apresentar esta projeção como a única, como se ele tivesse a capacidade de estabelecer a verdade para 30 anos para frente do desempenho da nossa economia. Portanto, há uma pactuação sobre quais são os referenciais a partir do qual nós vamos olhar. E nós dissemos, é melhor que nós trabalhemos com um campo de observação dentro de parâmetros que nós pactuemos como possíveis para entender a transição que essa economia pode realizar. E segundo, não é possível estabelecer nenhum tipo de mudança paramétrica sem que se façam simulações dos impactos sociais e econômicos, sobre as populações, sobre o território, sobre a economia, sobre a dinâmica econômica e assim por diante. Porque essas medidas têm impacto sobre a vida das pessoas, sobre as comunidades. Pega o efeito da mudança no abono salarial, até 2 salários mínimos, que agora está sendo alterado. O impacto sobre a região norte e nordeste é 80% desse corte. Ou seja, este território perderá ao longo do ano 10, 15, 12 bilhões de transferência do abono salarial que vai para essa população predominantemente no nordeste, porque é ali que residem as pessoas que predominantemente ganham até 2 salários mínimos. Então, essa medida tem um impacto no território que é diferenciado, né? E assim por diante. Ou seja, era necessário produzir isso. Esta proposta que está no Congresso não estabelece nenhuma identificação, nem de projeção atuarial consistente, séria. Estão dizendo que vão apresentar um dia. E não há nenhuma mensuração de impacto socioeconômico. Nenhuma. Nós, mais uma vez, vamos fazer uma transição sem ter a mínima ideia de qual é a perspectiva dos impactos que essas medidas terão sobre a história econômica do país e das comunidades daqui para frente. Bom, isso é para trazer um pouco, falar da experiência, falar de uma experiência importante, e depois essa experiência resultou em desdobramentos, em conversas. Na época, o Pepe Vargas coordenava, era o relator de uma proposta de mudança no Congresso, inúmeras negociações, tentando construir uma alternativa de um acordo. Um ponto só, acho que para o nosso aprendizado, né, nós do movimento social, movimento sindical e talvez sendo governo, nós deveríamos aprender que nós não deveríamos abrir mão da insistência desses acordos se transformarem em pactos efetivamente e consequência normativa, transformações, porque o fato de nós não conseguirmos fazer traz para agora uma dramaticidade com a qual nós temos muito maior dificuldade de trabalhar. Foi assim na redução da jornada de trabalho, foi assim na regulação da terceirização. Todas elas nós chegamos no ponto de termos uma regulação provavelmente infinitamente melhor do que a que nós temos hoje, e recentemente temos sido derrotados em todas elas por um tipo de regulação que é infinitamente mais perversa. Bom, por fim, para falar do futuro, de lá para cá, nós avançamos numa discussão, tentando identificar, no caso do sistema de proteção social, algo que precisa ser dramaticamente incorporado nessa reflexão sobre previdência e proteção daqui para frente, é a dimensão de que nós passamos, no mundo e no Brasil, por um processo radical de mudança no mundo do trabalho.
as estratégias das empresas com o deslocamento patrimonial das empresas passando a ser propriedades de fundos de investimento que controlam novas estratégias empresariais de inovação tecnológica e de mudança do paradigma produtivo, tem levado, de 2008 para cá, a uma mudança institucional no mundo todo. Um levantamento de 2 pesquisadores da IT feito mostrou que em 110 países fizeram, de 2008 até 2014, 642 reformas trabalhistas. Todas elas visando flexibilizar contrato de trabalho, adequar a jornada de trabalho à possibilidade de contratar 1 hora de trabalho com quitação definitiva no ato do trabalho. Redução dramática de qualquer possibilidade de passivo trabalhista para as empresas, ao limite de colocar, no caso do Brasil hoje, a possibilidade da empresa acumular 1 ano de passivo trabalhista e ter a quitação de todos os anos anteriores, dada pelo trabalhador a convite de uma manifestação por escrito. Bom, essa mudança, ela caminha no sentido de buscar a máxima flexibilidade nas relações de trabalho. No limite, a contratação de 1 hora por um tipo de contrato, em um menu de variável de contrato bastante extenso. Qual é a consequência disso para pensarmos daqui para frente, para a gente olhar o que vai acontecer nas próximas semanas aqui no Brasil? Nós teremos crescentemente uma força de trabalho alocada no setor de serviço, combinação de terceirização com as formas de flexibilização, uma terceirização sofisticada pelo PJ e, portanto, pela capacidade de contribuição via sistema de capitalização e uma massa de trabalhadores fora da proteção que nós conhecemos aqui da carteira de trabalho, assinada azul, e ingressando na carteira verde e amarela, que deverá ser um sistema de legalização de toda a força de trabalho flexível, que hoje nós chamamos trabalho autônomo por conta própria, que já estão internalizados como formas flexíveis de contratação, e que poderão ter daqui para frente a proteção da carteira verde e amarela. Muito provavelmente aquilo que o Faiani falou, os 400 pila é, na verdade, a porta de entrada para garantir para essa força de trabalho uma proteção mínima e, a partir daí, a compensação, inclusive, da microcapitalização, que é uma das coisas que eles defendem. Portanto, essa reforma ela não só abre, como o Faiani colocou muito bem, uma mudança constitucional que virá daqui para frente, com a mudança legislativa que se abre, mas ela é antessala para formalizar e legalizar uma nova estrutura de relação de trabalho, sem sindicato, com baixa proteção legalizada e com um sistema de assistência garantindo claramente para essa força de trabalho a assistência protegida com 400 pila. Se nós não enfrentarmos essa agenda, nós não vamos dar respostas adequadas. É esta agenda que é a agenda do mundo do trabalho no Brasil e do mundo, para onde cresce a expansão da força de trabalho, com a expansão dos serviços e da ocupação do espaço do serviço na produção industrial, a previdência financiada com a contribuição sobre a folha não tem a menor capacidade de parar em pé daqui para frente. Não é possível pensar qualquer sistema de proteção daqui para frente que não venha necessariamente contido em um projeto de reforma tributária capaz de sustentar um sistema de proteção social daqui para frente. Não é possível, não será possível. A reforma tributária, evidente, a reforma trabalhista quebra a capacidade de financiamento da Previdência daqui para frente. E as que virão daqui para frente continuarão quebrando. Por fim, acho que a agenda que vem pela frente é, além dessa, da carteira verde e amarela e, portanto, da formalização, da precarização como condição permanente de trabalho, é a reorganização do FAT e Fundo de Garantia como um fundo básico de assistência ao assalariado, a reorganização do seguro-desemprego por dentro do Fundo de Garantia e algumas outras mudanças complementares, que já estão, inclusive, algumas delas, dentro da própria projeto de reforma da Previdência.
Uma das características que está aparecendo aí nessas medidas recentes, já desde o ano passado e nessa também, é que dentro da reforma da Previdência tem reforma sindical, reforma trabalhista, reforma tributária. Em cada uma delas tem outras reformas que vão se compondo em um mosaico e que a gente precisa ver para onde que está indo. Olhando para o mundo do trabalho, acho que essa reforma faz todo sentido, com uma concepção muito clara de que o Estado vai dar a grande parte, 60%, 70% da força de trabalho, uma proteção assistencial, porque essa força de trabalho não terá capacidade contributiva para uma proteção previdenciária. Aqueles que tiverem vão para o sistema de capitalização com capacidade contributiva, os demais, o Estado prepara-se para dar uma proteção de 400 pila, é isso que a gente está montando, para um mundo de trabalho extremamente flexível e para formas de contrato de trabalho sem proteção sindical. Então, esse mundo, esse padrão regulatório está no caminho certo para esse mundo. Não é esse mundo que a gente defende, não é esse mundo que a gente quer construir, nós vamos ter que construir alternativa, e acho que a alternativa existente hoje não dá conta do que está vindo de mudanças pela frente. Portanto, necessariamente, a reforma da Previdência vai nos obrigar a pensarmos reformas mais radicais, principalmente na questão tributária. E esse problema é um problema estrutural sobre o qual nós até agora não tivemos capacidade de enfrentar, porque é o núcleo da disputa distributiva que está posta por dentro do Estado. Obrigado. Obrigada.